Comandante Jair Barbosa, ouve o bate, comandante? Boa tarde, amigo. Oi, Bate, boa tarde. Estou te ouvindo, sim. Boa tarde, comandante Jair Barbosa. Eu estava dando uma explanação rápida sobre a importância do cargo de um piloto de helicóptero, de um piloto de avião, que tem credibilidade e é o responsável pela vida de toda a tripulação e da segurança de voo. Nessa imagem que nós estamos vendo, o senhor teve acesso a essa imagem já? O senhor está com televisão aí perto, comandante? Sim, já observei a imagem. Comandante, aparentemente nesse local onde acontece o pouso de emergência, a condição climática é boa. Sim, com certeza. A condição climática boa é ter visibilidade do momento do voo. E ali é claro de que ele não estava em condições críticas, eles tinham uma visibilidade muito boa. Então, por qual razão, se ele tinha, vamos supor que ele tenha enfrentado uma situação de tempo ruim, Quando a gente diz tempo ruim, não é necessariamente tempestade, tá, gente? A neblina que tem nessa serra, isso faz com que o helicóptero caia mesmo, o helicóptero que não opera por instrumentos, que é o caso desse Robson 44. Se ele já estava numa área que ele tem visibilidade, por que ele faria um pouso de emergência num local de risco, podendo colidir inclusive com alguma árvore, comandante? Qual seria a possibilidade, na teoria? Na verdade, quando ele decola de um ponto A para o ponto B, ele só efetua um pouso, sem ser o pouso final dele, ou por questões climáticas, ou uma pane mecânica, ou um passageiro com uma condição de saúde ali momentânea que esteja passando mal. Mas pelo que eu tenho observado a imagem ali, a impressão que dá é que ele está indo para pouso, mas não está. Ele está mantendo um voo reto, nivelado ali, ele está dando continuidade do voo dele. Se ele teve problema, que eu acredito que teve, que é claro, ele teve um problema de restrição de visibilidade, e ele insistiu naquele momento e conseguiu fazer um pouso em algum lugar para poder se reorganizar. Então, assim, essa imagem não é de uma imagem efetuando um pouso. Ele estava dando continuidade ao voo dele. Então, aparentemente, nesse momento que a gente vê o helicóptero, ele está provavelmente assustado, saindo de uma área de turbulência, saindo numa área de baixa visibilidade, e ele pode ter tocado solo para reorganizar o voo e para decidir se continuaria o voo ou se interromperia e pediria socorro nesse local onde ele pousou, é isso? Exatamente. Eu entendo que é isso que ocorreu. Só que ele, infelizmente, a gente não sabe o motivo, ele insistiu em dar continuidade no voo e entrou numa condição extremamente crítica, que a gente fala que é a falta de visibilidade, é a visibilidade zero, onde tem comprovações, todo mundo que se coloca dentro de um simulador, é 100% que acontece o seguinte: o comandante ele entra numa condição de perda de visibilidade, e aí isso gera um momento que ele simplesmente não sabe se ele está subindo, se ele está descendo, e aí é onde ocorrem os acidentes. É uma situação, infelizmente, que não é tão difícil acontecer no mundo inteiro, é uma falha dos comandantes. Já eu vou trazer a imagem da hora que ele decola. Ele teria ficado no solo, por meio dessa imagem, por meio do levantamento que o nosso repórter fez, 6 minutos. O senhor que trabalha com aviação sabe melhor do que qualquer um de nós que cada segundo é muito precioso. Um segundo na aviação pode definir entre a queda de um helicóptero ou a decolagem de um helicóptero ou a suspensão de uma decolagem, a suspensão de um pouso. 6 minutos é tempo suficiente para ele raciocinar, para ele tirar dúvida com alguém, para ele fazer a verificação do radar. 6 minutos é muito tempo que ele teve para assumir o risco de fazer uma nova decolagem, não? Com certeza. 6 minutos para aviação é uma eternidade. Todo piloto ele é treinado para ele ter uma atitude rápida, principalmente para helicóptero. Então, assim, 6 minutos é uma eternidade. Ele teve tempo suficiente para decidir e poder retornar. O que a gente não consegue entender é por que ele insistiu em tentar dar continuidade ao voo. Conforme tinha o L100 e a Bela, e o rapaz lá da rádio estava instruindo ele que tinha um buraco, eu acredito
que ele deva ter tentado insistir para tentar chegar lá e varar e descer por esse buraco que ele tem visibilidade de pousar na Ilhabela. Mas eu acho que a hora que ele chegou lá, ele não encontrou o buraco, ou entrando no buraco, aquela nuvem se deslocou muito rápido e tem aguardado ele numa condição que a gente fala que é a condição crítica, que é um suicídio, né? Que a gente chama, tecnicamente, de desorientação espacial. O piloto, ele pede referência, ele vira a aeronave, chega a virar de dorso a aeronave. Então, ele perde, é como se tivesse com labirintite, você não sabe mais se está de ponta cabeça ou não, né? Exatamente. Se você colocar a mão nas suas vistas e você andar para frente e der 2, 3 voltas para a esquerda ou para a direita, você depois não tem referência mais nem de onde você está. É o que acontece com o piloto. É como no avião da Air France, que perdeu congelou o pitot, e a conversa na cabine era assustadora, porque um piloto falava, a gente está subindo, subindo, subindo. O outro piloto dizia, não, a gente está descendo, descendo, descendo. Essa é a desorganização espacial que pode ter sofrido esse helicóptero, da mesma forma que aconteceu com esse avião da Air France do Rio para Paris. Exatamente. A gente chama de desorientação espacial. Ele fica desorientado em relação à velocidade, atitude da aeronave, se ela está subindo, se ela está descendo. Ele simplesmente perde todos os controles. Ele se torna um passageiro a bordo. Essa é a verdade. Comandante, vou lhe fazer uma pergunta delicada. As informações é que esse piloto, ele estava com a documentação... alguém me confirma, por favor, Zamataro? Está confirmado isso, que a documentação não estava em dia. Ele não podia estar fazendo esse voo. E esse helicóptero também não podia estar guiando passageiros, táxi aéreo, certo? Comandante, se por acaso ele faz esse pouso, o helicóptero vai estar ali, é uma prova de que um voo proibido teria ocorrido. E você tem ali a informação do comandante que decolou de um aeroporto com restrições na documentação e também restrições no tipo de helicóptero. Que punição que ele poderia sofrer se ele deixasse o helicóptero lá com os passageiros, por exemplo? Vamos lá. Se a carteira dele estiver válida, imediatamente a Agência Nacional de Aviação Civil vai suspender a carteira dele e vai suspender o certificado de aeronavegabilidade da aeronave para iniciar um processo de investigação. Correto? Mas no caso dele a carteira não estava válida, estava cassada. Então, se a carteira dele de fato estiver cassada, eu não tenho essa informação, não posso afirmar. Se a carteira dele tiver realmente vencida e ele decolou com a aeronave, vamos lá, primeiro, ele fez o plano de voo no nome de algum outro comandante, porque do Campo de Marte, ninguém pode decolar com a carteira vencida. Peraí, o senhor agora matou a charada. A gente está falando em hipotético aqui, porque são todas informações ainda que estão em investigação, ok, gente? Se realmente ele estava com a carteira cassada, ele não pode assinar o plano de voo. Ele não tem autorização para decolar de um aeroporto que tem as mais rígidas regras, né, que é fantástico, que é o Campo de Marte. Então, se desse alguma zebra ali, onde ele pousou, e ele não levantasse e continuasse esse voo, ele ia prejudicar não só a si mesmo, que já estava cassado, ia prejudicar quem deu o nome para fazer o voo. Exatamente. Aí nós podemos levantar isso, é muito rápido de levantar. Nós podemos levantar no Campo de Marte a carteira dele e a aeronave para ver se realmente tem alguma irregularidade. Agora, de fato, se ele pegou o código ANAC, que é a identificação do comandante, para fazer um plano de voo de um amigo dele, e ele estava numa condição clandestina, aí sim eu posso acreditar que ele insistiu em terminar o voo para não ficar nessa condição, porque aí a polícia e a ANAC ia pegar ele, e aí ele ia ser realmente responsabilidade civil e criminalmente por esse voo. E o helicóptero, por exemplo, e transportando gente sem ser um táxi aéreo, que foi o caso do Boechat, né, do nosso querido amigo Boechat lá da Band, que era apresentador da Band, que entrou num helicóptero que não tinha autorização para fazer táxi aéreo. Esse helicóptero pode ser apreendido também? Sim, ele pode ser apreendido. Na verdade, ele fica imediatamente suspenso aos voos até que inicie o processo de investigação. E aí, realmente, se houve danos materiais, a aeronave pode ser, inclusive, leiloada para poder fazer a indenização de quem cometeu aí o crime, pode perder, e as pessoas serem
receber algo por esse dano, né? Partindo do princípio de inocência, que assim deve ser com todos, mas numa condição, né, hipotética, a gente está aguardando a conclusão das investigações, se essa aeronave realmente estava fazendo um voo clandestino, não poderia carregar passageiros, ainda há dúvida se a documentação do piloto estava ok ou não. Essa forma de decolar a qualquer custo seria para evitar um prejuízo financeiro gigantesco. O risco valeria, na visão do piloto, evitar um prejuízo gigantesco para ele ou para o dono do helicóptero. Porque, na verdade, assim, se ele durante o voo, ele teve uma condição climática muito ruim e ele realmente não podia continuar o voo, ele ia ter que pousar lá e pedir ajuda. Aí eu descobri que ele estava fazendo o voo sem a carteira, sem poder estar voando de fato. Aí iria ter um prejuízo muito grande, ele ia ser responsabilizado. E ele está cometendo um crime de fato, né? Então, eu acho que talvez isso fez com que ele insistisse em conseguir terminar o voo. Eu não sei se a carteira dele de fato estava vencida. Sei que ele teve a carteira dele suspensa durante quase 2 anos por ter cometido algumas irregularidades. Ou seja, eu então... vou te dizer assim, em nome de todos os comandantes aqui de São Paulo e do Brasil, acho que até do mundo. A aviação, ela não tem talvez, ou vamos ver se dá, se pode ser possível. Ou é ou não é. Qualquer piloto de helicóptero ou de avião, quando ele chega ali no paredão, para poder cruzar a Serra do Mar, ele tem que tomar uma decisão de 2 segundos. Dá ou não dá? Se não dá, volta. Se dá, continua. Esse se dá, continua, tem que ter certeza plena. Não pode ser assim, eu achava que poderia e no meio do caminho eu entrei numa condição crítica e matei todo mundo. Peraí, então você não é responsável, então você não é profissional, você é amador, né? Então, é muito claro que ele tinha conhecimento, ele tinha experiência e alguma coisa muito estranha fez com que ele cometesse esse erro aí e ele matou pessoas e de repente morreu, que a gente não sabe se realmente eles estão mortos ou não, né? Mas é muito complicado, Bate. É lamentável, mas eu acho que tem algo errado aí.